Voltamos com o segundo bloco do Sindicato na TV. Vamos agora para o Rio Grande do Sul. O nosso assunto é o zoneamento ecológico e econômico. Os produtores rurais devem estar atentos para participar deste estudo. Quem explica a importância do projeto é o assessor técnico do Sistema Farsul, Eduardo Condorelli. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Satisfação falar com você. Qual é a finalidade aí da realização do zoneamento ecológico econômico? Explica para a gente. Bom, em primeiro lugar, o zoneamento ecológico econômico, a realização desse estudo é o cumprimento de uma legislação que existe desde 1981, que estabelece, então, esta atividade, este estudo, como um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Esta obrigação ela foi regulamentada somente em 2002, e de lá para cá, vários estados têm desenvolvido a elaboração desse trabalho, assim como é o caso do Rio Grande do Sul. E, obviamente, que a importância de fazê-lo não é o de cumprir a lei, mas sim qual a utilidade esse estudo tem, uma vez que tenha sido colocado numa lei. E, na verdade, isso significa a possibilidade de que nós tenhamos, não só para o Brasil, já que a lei prevê nível nacional, mas para os estados, regiões e até mesmo municípios, da elaboração de grandes planos diretores, vamos dizer assim, de organização, de utilização dos espaços territoriais, não só para atividades rurais, mas para todas as atividades produtivas que a sociedade possa imaginar. As localidades serão avaliadas de acordo com o potencial e a vulnerabilidade de cada região dentro dessa realidade? Sim, na verdade, o pilar desse estudo, ele se dá, vamos dizer, numa gangorra, né? Que equilibra, de um lado, a potencialidade econômica de cada uma das regiões, dos territórios, e, de outro lado, as vulnerabilidades naturais de cada uma dessas regiões. Portanto, primeira etapa é feito um levantamento da realidade dos territórios que estão sob análise, é feito um levantamento da potencialidade de todos os aspectos econômicos e sociais dessa região e, de um outro lado, todos os aspectos ambientais. E se busca, então, identificar potencialidades econômicas e vulnerabilidades ambientais. Mas isso é importante para o desenvolvimento de políticas públicas aí? Sim, podemos dizer que sim. É um estudo que, para o setor da produção, em particular o da produção rural, ele é muito importante, ele traz uma série de riscos, né, ao nosso trabalho, mas ele também traz, ao mesmo tempo, a possibilidade de uma clareza muito grande em relação às políticas que podem e devem ser incentivadas. Portanto, nós temos também, como a possibilidade de resultado de um estudo desse, a indicação de que determinadas regiões são absolutamente aptas ao recebimento de investimentos em vários setores econômicos, inclusive o rural, e também que várias regiões têm uma vulnerabilidade ambiental, por exemplo, muito baixa. Ou seja, também esses estudos podem concluir ao final que muito do que se alega serem problemas ambientais, de fato, após um estudo aprofundado e que considere várias situações e vários cenários e vários indicadores, se conclua que aquela vulnerabilidade, aquele risco ambiental não existe, de fato. Então, portanto, é um estudo que pode servir, sim, para o desenvolvimento de políticas públicas que sejam até mesmo benéficas ao desenvolvimento de atividades econômicas. E qual é a importância, então, da participação dos sindicatos, técnicos e produtores na elaboração do zoneamento para alavancar a economia das regiões? Nós entendemos que a importância da participação é total, né? Nós estamos aqui no estado do Rio Grande do Sul no segundo e último ano de um estudo, e neste momento, então, vai ao interior do estado ouvir as comunidades locais, né, sobre o que este estudo entende ser o preconizado para o estado do Rio Grande do Sul, para as diversas regiões do estado do Rio Grande do Sul, e, obviamente, a participação dos sindicatos, dos técnicos, dos produtores, nas oficinas que deverão acontecer no interior, é fundamental. Ninguém conhece melhor a realidade de um determinado território do que quem vive naquele território. Portanto, todas as sugestões que venham dos sindicatos, dos técnicos, dos produtores que lá estão, serão certamente altamente avalizadas no sentido de garantir a legitimidade da discussão que está acontecendo. Portanto, participar neste momento em que a discussão vai ao interior do Estado é fundamental.
É importante identificar as diferentes realidades dentro do Estado. Exatamente. Isso é o que deverá acontecer. O estudo se divide em duas grandes etapas, uma etapa de diagnóstico, onde se faz o levantamento das características de vários espaços territoriais do Estado, e depois, em cima desse diagnóstico, se gera um zoneamento, se criam zonas consideradas uniformes entre si, tipos de regiões que o determinado território tem, e em cima desses tipos, numa segunda etapa, se faz um prognóstico, se faz uma sugestão de como essas regiões devem ser tratadas sobre a ótica das políticas públicas. Então, o trabalho é muito grande, muito profundo, mas veja bem, estamos neste momento discutindo a geração do que se poderia ser assimilar um plano diretor que efetivamente deverá balizar, deverá servir de base para a atividade econômica do Estado, deste território, por muitos anos futuros. Então, haverá inspeções, visitas às propriedades? A princípio, não. Não consta do termo de referência do Estado do Rio Grande do Sul, quando contratada a empresa que fará esse estudo, né, o consórcio vencedor, a realização de inspeções e visitas à propriedade. Na verdade, por se tratar de um estudo que, por lei, por legislação, trabalha numa escala de 1 para 100 mil, ele não tem a necessidade da análise in loco, e sim, isto sim, um inventário de dados oficiais, fidedignos, atualizados e com qualidade suficiente para permitir que estes prognósticos futuros sejam feitos em bases reais. Importante lembrar, essa escala 1 para 100 mil, Marcelo e nossos ouvintes, ela não tem essa possibilidade de chegar ao detalhe de dizer aqui não, ali sim. Ela apenas diz, olhando para o mapa, né? Ela apenas diz, considerando as características dessas regiões, se leva à preocupação de que se observem tal e tal e tal detalhe. Mas não diz onde acontece o detalhe. Não diz em que centímetro quadrado do território não poderá ou poderá ter algo. Ele chega ao detalhe de dizer quais são as preocupações para uma determinada região. E a partir daí, sim, no futuro, se estabelecem procedimentos, legislações, etc., que podem ou não dificultar ou podem ou não facilitar a realização de atividades econômicas. Dentre essas etapas, os interessados serão ouvidos depois das oficinas de pré-diagnósticos. Quais serão as etapas do zoneamento? Bom, a próxima etapa são as oficinas de pré-diagnóstico. Já é uma etapa realizada no interior, entre 20 e 25 oficinas, em parceria, no caso do Rio Grande do Sul, com comitês de bacias hidrográficas ou conselhos regionais de desenvolvimento econômico. Os interessados serão ouvidos, sim, nesta etapa agora, de maneira ainda um pouco superficial, mas depois das oficinas de pré-diagnóstico, como eu bem disse a vocês, nós temos dois grandes blocos, né? O bloco de diagnóstico e o bloco de prognóstico. Ambos os blocos, cada um deles, tem duas fases de oficinas. Uma oficina de pré-diagnóstico, que é essa que nós estamos iniciando agora. Temos uma oficina de diagnóstico, aquela que faz o fechamento do diagnóstico, e aí nesta sim, a ausculta, né? O ouvir a sociedade é bem mais profundo para que se faça o fechamento do diagnóstico, e depois nós temos uma etapa, no próximo bloco, uma operacionalização semelhante, uma nova oficina, ou seja, a terceira rodada de reuniões de pré-prognóstico e depois o fechamento com uma oficina de prognóstico, fechamento da orientação geral de como devem ser tratadas as regiões. Então, neste momento, nós temos sim que participar, temos que entender qual é a pré-análise que se faz da realidade de cada região, para que sejamos preparados, muito bem preparados, com conhecimento do entendimento que o governo e a empresa que elabora o estudo está tendo, do que é uma previsão do que é a realidade da região. As oficinas já começam ainda essa semana, onde o produtor e os sindicatos, então, podem ver a agenda desses encontros. Bom, nós estamos iniciando as oficinas do Rio Grande do Sul de pré-diagnóstico no dia 10, próxima sexta-feira, né? De manhã no município de Uruguaiana, já à tarde no município de Santa Maria, reuniões regionais, né? E a agenda
O melhor lugar para o sindicato, para o produtor, para os interessados buscarem informação é no site oficial do ZE. Né? Qualquer mudança que aconteça de agendamento, local, data, hora, seja o que for, o primeiro lugar que é atualizado é o site oficial do ZE no Rio Grande do Sul, que é www.ZEI, com 2 Es, né, ecológico econômico, .rs.gov.br. Ok, eu agradeço a participação do assessor técnico do Sistema Farsul, Eduardo Condorelli. Muito obrigado, tenha um bom dia. Muito obrigado a vocês todos e o Sistema Farsul segue à disposição dos produtores para colaborar em tudo que entenderem necessário.